Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai fazer umas atividades, tá? Falando de estatística e probabilidade. Então, olha só, pessoal, a gente vai praticar alguns exercícios, tudo bem? Então, vamos juntos. Olha aí, temos a questão de número 4, do livro do segundo ano, a prova Enem, da página 51. A questão diz o seguinte: o gráfico mostra a distribuição por idade dos alunos de uma escola profissionalizante. Assinale a alternativa correta em relação a esse grupo. Então, olha aí, nós temos aí o gráfico, certo? Na linha horizontal, tá? Ele está mostrando aí a idade dos alunos, tá? De 0, olha lá o ponto de origem. Vem aqui o primeiro gráfico, 17, os alunos com 17 anos, os alunos com 18, 19, 20 e 21, tá? Na linha vertical, subindo, nós temos as frequências, tudo bem? Então vejamos aí que cada um deles, né? Os alunos com 17 anos, ó, frequência aí, 3, 18, né? Os de 18 anos tem 18, os de 19 tem 7, os de 20 tem 4 e os de 21 tem 8. Aí nós temos 5 alternativas, tudo bem? Então vamos lá. No primeiro momento, vejamos aí a resposta. O número total de alunos é igual a 40, certo? Então, o resultado da soma das frequências apresentadas no gráfico é 3 mais 18 mais 7 mais 4 mais 8, que é igual a 40. Como temos um número par, ou seja, o 40 é par, tá? Um número par de alunos, não há um valor central no rol de dados. Nesse caso, para encontrar a mediana, consideramos a média aritmética das duas idades centrais, tá? Que são a 20ª e a 21ª. Analisando o gráfico, concluímos que a idade 18 anos estará da 4ª até a 21ª posição do rol de dados. Logo, a mediana é 18. Tá? A média é, vejamos aí, vamos fazer aqui. 3 vezes 17, mais 18 vezes 18, mais 17 vezes 19, mais 4 vezes 20, mais 8 vezes 21, dividido para 40, que é o total de alunos, que é igual a 756 dividido para 40, que é igual a 18,9. Por definição, a moda da distribuição de dados é a idade mais frequente, que nesse caso é 18 anos, correspondente à coluna mais alta do gráfico. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra E. Então, olha só, pessoal. Quando a gente vê nesse caso, a gente tem que observar sempre o gráfico, tá? Naquele momento lá, eu mostrei que o gráfico ele tinha uma posição, cada posição dele. Podemos ver. Vamos mostrar aqui de novo. Podemos ver aqui, olha, as idades e a frequência de cada um. Então, quando a gente vai fazer isso,
a gente olha sempre o gráfico e vai trabalhando a moda, a média e a mediana. Tudo bem? Então não é tão difícil. Só tem que sempre ficar atento aos detalhes, que é o mais simples. Tudo bem? Então vamos lá a uma próxima questão. Temos aí a questão de número 5, do livro do segundo ano, a prova Enem, está na página 51. Olha só a questão. A questão diz o seguinte: a tabela abaixo apresenta todos os pares, de resultados possíveis para o lançamento de dois dados, o D1 e o D2, não viciados. Então, olha aí. Quando a gente vê uma tabela dessa, a gente tem que logo lembrar, são dois dados, eles não são viciados, ou seja, aqueles dados que a gente pega e joga e sempre cai o mesmo número. Jogo dois dados, cai o número 3 nos dois. Logo em seguida jogo, cai 2 e 4. Mas na terceira jogada jogo, cai 3 de novo nos dois. Então eles são muito dados viciados. Nesse caso, a questão está dizendo que os dados não são viciados, ou seja, eles não caem com frequência o mesmo número. Então, olha aí. Vamos dar uma olhada aí. O D1 e o D2 são os dois dados, Vamos mostrar aí os pares, que são chamados os pares ordenados. Então, no primeiro aí, 1 e 1, tá? Na primeira linha horizontal, ou seja, tá? Vamos olhar na linha. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Observando que nós estamos trabalhando dois dados. E assim vai ser sucessivamente até o último, tá? A gente joga o primeiro com o segundo. Já no final ele vai ficar aí, 6 e 1, 6 e 2, até ele completar 6 e 6. Tudo bem? Em um jogo, serão lançados os dois dados e os valores resultantes nas suas faces superiores serão adicionados. O jogador, antes de lançar os dados, deve escolher uma das opções abaixo. Vejamos aí. A soma igual a 7. B, a soma maior ou igual a 10. Se, após o lançamento, sair a soma da opção escolhida, o jogador vence a partida. Sabendo disso, Tiago deve escolher. Temos aí 5 opções. Então, olha só, pessoal. Temos aí as opções de jogada, certo? Ele deu opção. O A, a soma igual a 7. B, a soma tem que ser maior ou igual a 10. Tudo bem? Então, olha aí, como não é tão difícil. Há 6 possibilidades para a soma, igual a 7. Então, olha, nesse caso aí, nós temos o 6 e o 1. 6 e o 1 dá 7, não é isso? 5 e o 2 dá 7. Nós estamos falando a soma. O 4 e o 3 dá 7. 3 e 4 dá 7. 2 e 5 dá 7. 1 e 6 dá 7. Observe que eu estou falando os números pares, mas eu estou somando. Tudo bem? Sem repetição. Logo, a probabilidade de sair a opção A é 6 sobre 36. Ou seja, simplifica o 6 por 6, dá 1. 36 por 6 dá 6. Ou seja, nós temos aí 1 sobre 6. Também há 6 possibilidades para se obter a soma maior ou igual a 10. Vejamos aí. Então, nesse caso, a gente tem que observar
na tabela. Se a gente fosse olhar na tabela, quais desses resultantes que está no quadro aí, dos pares ordenados, que é a soma dos dois números dá 10? Nós vejamos aí na primeira linha. Tem como achar algum? Não, mas aí a gente vai procurando a cada linha e a cada coluna. Tudo bem? É o que a gente está fazendo lá no resultado. Então vamos lá. Olha aí. Na segunda opção, nós vamos ter aí a soma de 6 mais 4, 10. Então olha aí o que está dizendo, ó. Também há 6 possibilidades para se obter a soma maior ou igual a 10. Então, o primeiro ali deu 10. 5 e 5, seja, 5 mais 5, 10. 4 mais 6, 10. 6 mais 5, 11. Opa, aí ele é maior, tá vendo? Maior ou igual, nesse caso aí é maior. Vejamos aí também o outro, 5 mais 6. Não é a mesma coisa, pessoal. 6 mais 5 e 5 mais 6. Nesse caso da jogada, não pode ser repetida. E o último, 6 mais 6, que é igual a 12. Também maior que 10. Logo, a probabilidade de sair a opção B é 36, que é o mesmo resultado de cima, porque nós estamos jogando os dados, né? 6 sobre 36. Então, nós vamos simplificar o 6 por 6 e o 36 por 6, que é igual a 1 sobre 6. Assim, a probabilidade de sair a opção A é a mesma que a de sair a opção B. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra B. Então, vejamos, pessoal, quando a gente observa esses pontos, a gente deve procurar nas linhas e lá na coluna. Isso, quando fala de estatística e probabilidade, são questões corriqueiras de sair em concurso. Eles gostam de fazer isso. E ela torna-se uma pegadinha. Se a gente não ficar muito atento, ela torna uma pegadinha e essa pegadinha ela pode complicar a vida da gente. Tudo bem? Mas quando ele fala, olha a soma dos números que vem entre parênteses, a soma dos números. Quando ele diz assim, ó, 4 e 3, tá num parênteses, mas o outro pode trocar, 3 e 4. Bem, no normal, a soma dos dois, né, dá 7, mas eles estão em ordem diferente. Como são nos dados, então eles são diferentes. Tudo bem? Então vamos lá. Uma próxima questão. A questão de número 6. Ela está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página de número 52. A questão diz o seguinte: a Organização das Nações Unidas realizou estimativas da população mundial em alguns anos, conforme mostra o gráfico abaixo. Analisando o gráfico, podemos afirmar que... Então vamos dar uma olhada aí. Nós temos aqui, na parte de baixo, a linha horizontal. A linha horizontal está falando do ano 1950 a 2100. Tudo bem? Já na linha vertical, ele está falando, tá, da população. Então, olha aí. A gente já começa em 1950, no 2,6, e aí vai aumentando. Em 2025, nós temos aí 8,1, 2050, 9,6 e 2100, 10,9. E aí, nós temos 5 alternativas, tá? São 5 opções. Mas vejamos aqui, como iremos fazer essa questão? Primeiro passo. Primeiro vamos calcular
a taxa de crescimento populacional anual em cada um dos intervalos entre 1950 e 2025. Nós temos aí 8,1 menos 2,6 sobre 2025 menos 1950, que é igual a 5,5 sobre 75. E isso vai dar aproximadamente 0,07. Entre 2025 e 2050, nós temos aí 9,6 menos 8,1 sobre 2050 menos 2025. É só subtrair, tá? Cada um pelo seu. O numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Subtrai primeiro, logo em seguida se faz a divisão. Então vejamos. Subtraindo os dois vai dar 1,5. E embaixo, 25. Divide 1,5 dividido para 25 é igual a 0,06. Pessoal, no primeiro momento, vocês viram que eu trabalhei lá em cima, olha, com aproximação. Tudo bem? Ali realmente é aproximação. Já no segundo é igualdade, porque é esse resultado mesmo. Tudo bem? Lá dá 0,07 e mais alguns números. Aí a gente só usa essas primeiras duas casas decimais. Tudo bem? Então vamos lá. Agora nós estamos entre 2050 e 2100. Vamos aqui. 10,9 menos 9,6 sobre 2100 menos 2050. Nós temos aí 1,3 sobre 50. Nós subtraindo, né, o numerador com o numerador é igual a 1,3. Denominador com denominador é igual a 50. Ou seja, 1,3 dividido para 50 é igual a 0,026. Observe esse resultado aí, pessoal. Agora, vamos analisar cada um dos itens. O item A está incorreto, pois não é possível afirmar que a população vai estabilizar após 2100, já que o gráfico não mostra a variação da população após 2100. Vamos passo a passo, cada letra, tudo bem? Então vamos agora, olha aí. O item B. O item B está incorreto, pois as taxas de crescimento populacional não são iguais. Quando a gente fala assim, pessoal, eu mostrei a letra A e a letra B, vocês sempre olhem o gráfico, tudo bem? Porque toda a resposta que eu estou fazendo está no gráfico, ali no gráfico de barra, tudo bem? Então vamos lá. O item C está incorreto, pois a taxa de crescimento populacional está cada vez menor. O item D está incorreto, pois o gráfico mostra que a população está aumentando. E o item E está correto, pois o gráfico mostra que a população aumentou em todo o período e a taxa de crescimento populacional anual está cada vez menor. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra E. Então, deu para vocês observarem
que a gente não precisa fazer aquele cálculo imenso, mas sim observando o gráfico. Tudo bem? Fiz questão, tá, de fazer essa resposta para vocês passo a passo, mostrando o gráfico, como ele está sendo explicado. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essas aulas e outras, acesse as nossas plataformas. E até a próxima aula!